Olá! Você já precisou procurar a justiça para resolver algum problema? O papel do juiz é assegurar o direito das partes, de uma forma imparcial e através de um ordenamento jurídico, assegurando a dignidade humana e prezando por uma solução pacífica dos conflitos. Nossa convidada de hoje é a juíza de direito Anuska Felski da Silva. Mulher em Foco está começando. Doutora Anuska, seja bem-vinda. Muito obrigada. Recentemente foi vinculado nas redes sociais, e ainda tem sido vinculado, vídeos de juízas sobre assuntos do cotidiano e das dificuldades de ser mulher, né? Essa foi uma promoção, uma organização. Como surgiu essa iniciativa? Na verdade, essa foi uma campanha que a Associação dos Magistrados Catarinenses realizou. E é uma campanha que já vem sendo pensada, já vem sendo planejada já desde o final do ano passado, não é? Para tratar do Dia da Mulher e agora, né, acabou que nós vinculamos durante o mês de março, né? Então, assim, uma alusão ao dia, mas também uma comemoração no mês da mulher, né? E essas menções, e cada juiz escolheu um assunto, algum tema em voga? Nós temos um grupo que é relacionado à diretoria da mulher magistrada, não é? E ali foram estabelecidos alguns consensos de alguns assuntos que nós gostaríamos de abordar, uma forma de dialogar com as mulheres, não é? Mas mulheres falando desses assuntos para mulheres. São assuntos com os quais nós nos deparamos no nosso dia a dia e nós gostaríamos também de conversar com as mulheres sobre isso. E foi por essa razão que nós realizamos a campanha. Conversar com a mulher e também desmistificar essa coisa da profissão do juiz, do magistrado, essa dificuldade de aproximação que tem dessas mulheres, assim, aquela que está vivendo um conflito, e da juíza que está ali, dando a sentença ou determinando a conduta e aquela lide, né? Exatamente. É uma forma, assim, de mostrar que nós... são assuntos com os quais nós nos deparamos, né? Não são assuntos estranhos a nós, né? São assuntos com os quais todas as mulheres se deparam, todas as mulheres lidam, né? E o seu assunto especificamente é? Meu assunto foi sobre o assédio. O assédio, que a mulher vive esse assédio e muitas vezes percebe até mais tarde que viveu algum assédio que talvez nem lembrasse mais, e isso vem refletindo no seu cotidiano, na sua vida, na fase adulta, né? Exatamente. O assédio, como eu fiz a minha fala, foi sobre o assédio tentando demonstrar como ele se trata de uma relação, na verdade, de poder, né? Então foi isso que eu falei no vídeo. O assédio, ele também tem a ver com essa nova percepção, esse maior número de casos de assédio, justamente com isso que você falou, que é o fato de a mulher perceber que ele está ocorrendo, não é? A mulher começar a perceber que um homem não aceita determinada posição dela ou determinada decisão dela, não é? E assim tenta, através do assédio, demonstrar que sim, ele ainda exerce um poder sobre aquela mulher. E qual foi o retorno dessa campanha? Porque parece que teve milhares e milhares de visualizações. Qual é o retorno? É gratificante saber que as pessoas assistiram e comentaram esses vídeos, até porque um vídeo fala sobre assédio, que é o seu, a doutora Jussara fala violência na internet, né? Isso. Sobre a honra da mulher. Sim. A Denise Volpato fala sobre mulher na magistratura e a doutora Michele fala como identificar a violência, e também a doutora Fabiane fala sobre os desafios da mulher e o cotidiano do dia a dia, o fato de ser mãe, casada e ter filhos. Eu imagino que as pessoas ficaram realmente encantadas com esse vídeo, né? Nós esperamos que sim. Na verdade, a repercussão ela foi muito maior até do que nós esperávamos. Teve em torno de 100 mil visualizações, né, um alcance de 100 mil visualizações nas redes sociais, isso sem contar os vídeos que foram eles mesmos encaminhados e que nós também não temos como mensurar, né, foram encaminhados diretamente, nós não tivemos como medir, não é?
mas assim, nós vimos eles sendo muito replicados, não é? E pessoas com as quais nós não tínhamos contato vir dialogar conosco, falar, assistir o seu vídeo, me chamou muita atenção determinada fala. Então, assim, esse retorno, essa resposta e ver que nós acreditamos que conseguimos atingir de alguma forma e ajudar a esclarecer um pouco alguns pontos, para nós foi muito importante, muito gratificante também. Eu imagino que esse feedback das pessoas e sabendo como é um pouquinho do cotidiano de vocês, né? Desde a juíza que fala de como conciliar a vida de esposa, dona de casa e a vida de profissional, o juiz trata diariamente de assuntos difíceis e traumáticos. Como é assistir e julgar tantos conflitos? Então, o juiz, ele é um ser humano, não é? Então, o juiz, ele não está imune a se sensibilizar um pouco mais sobre os casos com os quais ele se depara. Só que ele também, para produzir um bom julgamento, ele precisa também se resguardar um pouco, se distanciar um pouco, para conseguir proferir a melhor decisão, para conseguir proferir a melhor sentença. Mas essa sensibilização que os casos produzem, elas também têm um aspecto positivo, que é no sentido de o juiz, como um ser humano, verificar as necessidades, verificar as urgências, procurar entender ali também qual é a natureza, qual é a raiz daquele conflito e tentar aí sim também produzir uma decisão, claro que com base na lei, porque nós nunca podemos nos afastar do que diz a lei, não é? Mas com base na lei, produzir uma decisão que atenda e que resolva aquele conflito que é colocado. Eu imagino essa dificuldade. Em 2013, uma juíza lançou um livro, o nome dela é Andréa Pachá. Ela escreveu o livro A Vida Não É Justa. Né? Ela reuniu histórias sobre 15 anos na vara da família e o posicionamento da dificuldade que julgar situações com sofrimento e os descaminhos da vida, né? Seja situações de separação, de abandono, alguns outros tipos de conflito. E ela colocou o título A Vida Não É Justa. Isso é uma coisa que faz a gente pensar, né? Porque a gente pensa que o que é realmente essa justiça? E principalmente na área da doutora Andréa Pachá, que é a área da família, não é? Muitas vezes o direito ele não contém respostas para aqueles conflitos, não é? Então, por essa razão, também tem sido estimulado cada vez mais as mediações, as conciliações, buscando que as próprias partes encontrem por si próprias, né, a solução para aquele conflito, as partes que estão mais próximas e que se conhecem, para que elas busquem também a solução daquele conflito. A solução, porque muitas vezes há muito sentimento dentro de toda aquela decisão. Exatamente. E aí isso é difícil, né? E todo aquele conflito é um processo que envolve muito sentimento, né? Então, assim, é a nossa missão procurar auxiliar as partes para que encontrem tanto quanto possível. Claro que vai ter casos que não vai ser possível, tem casos que é necessária a decisão judicial, mas especialmente nessas áreas que as partes consigam encontrar por si mesmas essas soluções. Doutora, além do embasamento cultural, a experiência, o trato, a experiência, sim, aos muitos anos convivendo com situações, faz com que esses conflitos sejam resolvidos de uma melhor forma, a maneira que a senhora conduz uma audiência ou dá uma sentença? Eu posso dizer que a experiência ela não é... Claro, nós precisamos ter, o juiz tem que ter 3 anos de prática jurídica, né, quando faz o concurso, não é? É claro que o juiz, assim que ele é aprovado no concurso, ele passa por vários cursos de formação e ele está apto, não é, a ser juiz nas áreas em que ele é designado, não é? Mas essa experiência, eu acredito que, como em todas as áreas, ela provoca um processo de amadurecimento, né? Então, é claro que esse amadurecimento que nós vamos tendo ao longo da carreira também nos faz ir buscando melhores formas de julgar, melhores formas de resolver os conflitos, né? Nós somos seres humanos, né? Então nós estamos em constante aperfeiçoamento, né? Não só o juiz, mas também a instituição, o Poder Judiciário também
caminha junto com esse processo, né? Tem um levantamento feito pelo CNJ de 2013, que nós temos no Brasil 65% de homens na justiça, nos magistrados, enfim, de uma forma geral, e 35% de mulheres. Isso vem crescendo. O que acontecia antes? O que as mulheres realmente tinham medo para não tomar posições e ter profissões assim tão importantes na vida das pessoas? Eu acredito que esse crescimento ele tem a ver também com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, né? Com o avanço da sociedade, né? A evolução da sociedade. A mulher tem conquistado mais posições no mercado de trabalho, não é? Os concursos, eles são abertos, né, a todos que desejam fazê-lo, só que, é claro, muitas vezes as mulheres, talvez por questões inúmeras, não se sentiam tão estimuladas a fazer, não tinham tanto apoio para fazer os concursos. Hoje nós já vemos que as mulheres têm sido maioria em alguns concursos. O nosso último concurso aqui em Santa Catarina foi de maioria de mulheres. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um avanço na participação feminina, que é maioria na nossa sociedade. Ela começa a se refletir também no judiciário, né? Nessa maior participação até das mulheres, esse maior ingresso das mulheres no judiciário. Eu li recentemente também um estudo muito curioso que informava um dado que as mulheres hoje são maioria. Nós temos no Brasil um número maior de mulheres doutoras do que homens. Então a gente vê que em várias áreas, inclusive a acadêmica, né, nós temos notado esse avanço tem ocorrido. Que bom que a mulher está participando mais, mas será que esse crescimento da mulher, essa valorização da mulher, o empoderamento da mulher, faz também o surgimento também de mais violência contra ela? Mas essa é uma pergunta que a senhora vai responder no próximo bloco. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, entrevistando a juíza de direito Anushka Felski da Silva. Falávamos sobre violência da mulher, deixamos aquela dúvida no primeiro bloco, se aumentou a violência contra a mulher, uma mulher agredida no Brasil a cada 10 minutos. Ou será que esse assunto está vindo mais à tona agora, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar? Olha, eu acredito que esse é um fenômeno que não pode ser considerado isoladamente. Ele é multifatorial, na minha percepção, não é? Nós temos que perceber que existe muita violência contra a mulher no Brasil. O Brasil é o 5º maior país em número de feminicídios no mundo. Nós temos que ver também que a mulher também tem se percebido vítima de violência, não é? Também tem havido alterações legislativas muito significativas, não é? Que também nos leva a medir melhor esse número de violência contra a mulher. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, lá em 2006. Agora nós tivemos a Lei do Feminicídio, em 2015, não é? Então eram dados que antes entravam numa estatística de violência comum, não é? E agora elas entram numa estatística também de violência contra a mulher, não é? Em relação ao crime de feminicídio, por exemplo, ele antes poderia ser classificado como um homicídio simples, ou como um homicídio qualificado pelo motivo fútil ou pelo motivo torpe, e hoje ele já tem uma classificação específica, que é o homicídio praticado justamente pelo fato de ela ser mulher. Então, antes da lei de 2015, era homicídio? Ele poderia ser considerado, dependendo da classificação que se chegasse, né, da apuração que se fizesse, ele poderia ser considerado um homicídio simples, ele poderia ser considerado um homicídio por motivo fútil, qualificado, aí sim, hediondo, por motivo fútil,
ou por motivo torpe, mas agora ele tem uma classificação específica, que é o homicídio praticado pela condição de mulher. Doutora, em 2018, a Arábia Saudita permitiu que as mulheres tirassem carteira de motorista, só em 2018. E o testemunho de uma mulher no Irã vale a metade do que vale de um homem, né? O Brasil tem alguns preconceitos com relação à mulher, mas não nesse aspecto, né? Que ações que foram tomadas para que a mulher fosse cada dia mais reconhecida no nosso país? No Brasil, a mulher, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres desde 1988, desde a Constituição Federal, né? Então, nós podemos dizer que existe, desde 1988, uma igualdade formal, né? Vários direitos, como esses que você mencionou, já haviam sido conquistados anteriormente, direito de voto, né? Mas a igualdade formal mesmo só veio a partir de 1988. A gente fala igualdade formal porque é uma igualdade perante a lei. Mas e a igualdade material, que seria uma igualdade efetiva, não é? Nós sabemos que, nós temos esses dados, né, que as mulheres em geral recebem menos que os homens pelo exercício da mesma função, não é? Então é claro que é necessário que existam políticas públicas também que auxiliem a mulher a alcançar essa igualdade material que a gente chama, essa igualdade de fato mesmo. Doutora, hoje em dia a mulher sendo mais valorizada, algumas situações também acabam a mulher não querendo mais se relacionar, não se casando, ela tem liberdade realmente para fazer o que ela quiser com a vida dela, né? Aumentou o número de divórcios no Brasil ou diminuiu? O que se tem visto é que também aumentou o número de casamentos no Brasil, não é? Então eu diria que as pessoas também se sentem mais livres e mais à vontade para casar, para separar, não é? Agora, o que se verifica é que a mulher também, tendo assumido mais a direção da própria vida, não é? Se tornando mais independente também economicamente, não é? Ela também tem tido mais essa possibilidade e essa autonomia de pedir o divórcio, de se separar quando verifica que aquela relação já não lhe atende mais. Isso, sem dúvida, isso se verifica que os divórcios pedidos por mulheres, a gente verifica que são uma constante também. Ocorrendo o divórcio, também tem a guarda dos filhos. A mulher sempre se sentia incomodada porque ficava toda aquela carga em cima dela e ela chamava aquilo, muitas vezes, quando o homem, ou mesmo casada, fica com os filhos ou cuida da casa, está ajudando. Na verdade, não está ajudando. A vida é uma parceria, né? E hoje tem muito guarda compartilhada. Como a senhora vê essa guarda compartilhada e os homens realmente dão conta dessa situação, né, para aquela rotina que a mulher sempre tira de letra? Então, o que também se vê, né, é que antigamente, né, até um tempo atrás, né, era comum se presumir que numa separação a mulher ficasse com a guarda dos filhos, né? E o ficar com a guarda também significa, né, levava a ideia que a pessoa não tinha mais responsabilidades sobre aquela criança, não é? Então, a situação, via de regra, era a mãe fica com a guarda, o pai paga a pensão, visita de vez em quando, mas as responsabilidades da criança ficam com a mãe. O que é muito prejudicial para a criança. A criança ela precisa do convívio com ambos os pais e precisa que ambos os pais dividam a responsabilidade pela sua educação, não é? Então, em razão disso, houve uma alteração legislativa recente até, que instituiu a guarda compartilhada como regra. Então, a regra é guarda compartilhada. Os pais têm que entrar em algum tipo de acordo para dividir as responsabilidades e também ter o máximo de tempo de convívio com aquela criança, cada um deles, porque isso é benéfico não é benéfico para um ou para outro, é benéfico para a criança. E no caso da guarda compartilhada, a criança é ouvida em alguma situação, porque de repente a criança convive uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, mas talvez não queira ficar na casa daquela mãe ou daquele pai. E como é que ajusta uma situação como essa? A lei ela determina que a criança sempre seja ouvida
na colocação familiar, a lei fala em colocação familiar, mas eu entendo, em familiar substituta, mas eu entendo que em qualquer colocação familiar, a criança a partir dos 12 anos, nesse caso já seria adolescente, deve ser ouvida. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a criança, sempre que possível, tem que ser ouvida, não é? Assim que ela possa se expressar, ela deve ser ouvida, a opinião dela deve ser considerada. Isso não significa que ela vai decidir o que vai acontecer com ela, não é? Isso, como juiz até da família e da infância, sempre que possível eu ouvia a criança, não é? Mas sempre explicava também que não é dela o peso da decisão, mas ela tem uma opinião também a ser considerada. E mesmo que ela não possa ser ouvida diretamente, por ser muito pequena ainda, que seja difícil extrair o que ela realmente está pensando, mas a criança ela pode ser ouvida através de técnicos, não é? Através de pessoas habilitadas para isso, através de psicólogos, não é? Um laudo psicológico, assistente social também pode fazer esse papel de tentar trazer para nós qual que seria realmente a vontade da criança no sentido de com quem ela se sente mais bem cuidada ou eu não nem diria com quem ela se sente mais bem cuidada, mas qual a situação que para ela seria mais favorável, privilegiando sempre o convívio com ambos os pais, salvo se existe alguma razão para que ela não conviva com algum dos pais, algum tipo de violência, algum tipo de situação de risco, que aí sim a guarda não vai mais ser compartilhada, a guarda pode ser unilateral. Daí sim. No caso também de um dos dois estarem morando numa outra cidade? Também a muda? Não importa. Já vi guardas compartilhadas em estados da federação distintos e em países distintos. O fato de um pai não estar residindo próximo do outro não significa que ele não vai compartilhar as decisões e as responsabilidades com aquela criança. Isso é sempre, né? Sim. Falando em criança, vamos falar de adoção. Né? Muitas crianças sonham, aguardam, algumas muito pequenas ainda, mas esse processo sempre foi comentado que ele é muito lento, né? E acaba que quem queira adotar, muitas vezes prefere uma criança recém-nascida. Esse processo de adoção no Brasil, teve alguma mudança? Tem algum perfil da sociedade brasileira que hoje talvez esteja buscando crianças mais velhas? O que aconteceu? O que é positivo sobre o aspecto adoção? Em relação à adoção, se tem muito essa ideia que a adoção é demorada. Mas o processo de adoção em si, ele não é um processo demorado. Ele é um processo que tramita até com bastante agilidade. O que demora vai ser o processo de habilitação, pode ser demorado se por algum motivo não houver os documentos ou não houver os estudos adequados, ele pode levar um pouquinho de tempo, não é? Mas o que demora mesmo é o processo de O que pode demorar é o processo de destituição do poder familiar. Por quê? Porque para aquela criança estar apta para a adoção ou há uma entrega voluntária dos pais, não é, da mãe e do pai, uma entrega voluntária da criança para a adoção e não é voluntária para uma pessoa. É entrega num fórum para a adoção e vai ser chamado um casal do cadastro, um casal ou uma mesma família monoparental, né, do cadastro. Cadastro e da fila. Isso, da fila. Porque, assim, até para explicar, o processo de habilitação, as pessoas levam os documentos, se habilitam, se apresentam, são feitos estudos, é feito um curso preparatório e aí se considera se aquela pessoa está apta ou não a adotar. Não precisa ser um casal, pode ser? Não precisa ser um casal, pode ser uma família monoparental, não é? Pode ser uma pessoa só, individualmente, não tem problema. Uma vez estando apta, ela entra num cadastro. E aí, um cadastro em que ela vai registrar o perfil de criança que ela procura, que ela busca e com a qual ela consiga prover as suas necessidades, digamos assim, não é? O perfil que seja adequado para ela. E aí ela entra numa fila e aí a partir desse perfil serão buscados os pretendentes quando a criança estiver apta para adoção. Só que a criança só vai estar apta para a adoção a partir do momento em que ou ela foi entregue espontaneamente no fórum, nunca entregue direta, porque se houver uma entrega direta a uma pessoa, essa criança vai voltar e vai para o cadastro, não é? Ou quando é feita a destituição do poder familiar, quando se considera que aquele núcleo anterior não tem condições de atender aquela criança, é necessário fazer uma ruptura e encaminhá-la para a adoção. E aí, esse processo de destituição, como a destituição é o último recurso,
esse é um processo que muitas vezes não tem como ser mais rápido, muito embora ele seja de prioridade absoluta, não é? Até porque a gente tem uma criança ali correndo contra o tempo, digamos assim. Sim. Não é? Ela luta ou para ser inserida naquele núcleo ou para que ela seja encaminhada o mais rápido possível para uma nova família, porque é um direito dela conviver num núcleo familiar que a receba como filho, né? É isso, para que tudo funcione da melhor forma possível para a criança, que ela tenha qualidade de vida. Exatamente. Doutora Anushka, uma pergunta, para nós termos um país melhor, um país mais seguro, a gente precisa, na verdade, construir mais presídios ou mais escolas? A minha opinião vai ser sempre da construção de mais escolas, e mais além da construção de mais escolas, não é? Olhar para a nossa infância, cuidar da nossa infância, não é? As nossas crianças, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser assistidas, elas precisam ser educadas e precisam ser amadas. Elas precisam ser amadas quer no seu núcleo familiar, quer no núcleo familiar adotivo. Não é? Então, assim, eu acho que nós precisamos nos voltar para como as nossas crianças estão sendo cuidadas. Se nós fizermos isso, nós não vamos precisar de presídios no futuro até próximo. Não é? O que nós precisamos, na minha opinião, são mais escolas e mais acolhimento. Doutora, tendo então crianças educadas com muito carinho dentro de casa, com certeza teremos adultos melhores. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada pelas informações, que com certeza foram muito úteis. Eu que agradeço também, em meu nome, da Associação dos Magistrados de Catarinenses, também o convite e a oportunidade para estar aqui hoje. O Mulher em Foco de hoje fica por aqui. Você também pode participar do nosso programa. Entre em contato com a gente e envie a sua sugestão. Obrigada.